eu vou revelar a quase perda de fé de pessoas que são ícones do cristianismo. No início eu não vou falar o nome delas, depois eu direi. A primeira pessoa, e eu estou com um relato aqui no meu iPad, só que eu vou citá-lo, vou resumi-lo de cor para vocês, ao invés de ler, para ficar mais fácil. A primeira pessoa que demonstrou um grande desapontamento com Deus, consagrado, estamos na época de consagração, você me pediu para falar disso, mas desapontado com Deus, e que falou coisas que vão assombrar vocês, foi um homem que, principalmente eu como teólogo, admiro demais. E me choquei quando li as palavras dele. Esse homem foi ateu até os 30 anos de idade. Intelectual, como poucos, uma mente extraordinária. E muitos aqui são fãs dele. Depois, aos 30 anos, ele se tornou cristão, e se tornou um dos maiores defensores do cristianismo. Mas olha, era um homem que quando ele subia na tribuna para debater com o ateu, os ateus admitiam que tremiam na base. Até hoje, os livros dele são... Mas quando ele fez 50 anos, ele era solteiro até então, ele casou-se. Feliz, descobriu o amor. 3 meses depois de casado, a mulher descobre um câncer. E ela morre com apenas 3 anos de casado. Ele não lidou bem com a situação. Não lidou bem. Preste atenção no que ele diz. Abro aspas. Será que realmente Deus cuida? Será que realmente Deus protege? Será que Deus é todo esse cuidado que nós falamos, ou é apenas uma maneira que nós temos de retratar a nossa própria frustração com a vida? Para pensar, se não é isso que acontece. Quando tudo está bem na sua vida, dá vontade de cantar, de louvar. Parece que Deus está constantemente com você. Mas vá atrás dele quando você está com problemas. Ele some. Ele desaparece. O céu fica vazio. Você sobe até lá, bate na porta, mas só escuta o ferrolho de alguém trancando a porta do lado de dentro. E as luzes apagando. Pior ainda, parece que tudo está vazio. A casa celestial não tem ninguém morando ali. Mas antes parecia incrivelmente acesa a luz. Antes parecia incrivelmente habitada, mas agora parece vazio. Será que Deus está aí? E a gente fala que Deus, que Deus é Pai, que Deus cuida, mas as evidências parecem todas indicar o contrário, e nós não podemos fechar os olhos a isso. Será que não está na hora de Deus ter que perdoar Deus por algumas coisas que ele fez ou deixou de fazer? Parece que até Jesus se equivocou, porque ele pensou que o Pai o amava e na hora H o Pai o abandonou. E Deus não perdoou Deus, porque ele crucificou Jesus. Chocante, né? Se esse irmão estivesse falando isso aqui hoje, eu tenho certeza que você, irmão, por favor, não fale isso. Vai conversar com o pastor Raniero, o pastor Tiago, faz uma sessão. Não fala isso, você não pode ser blasfêmia, isso é heresia. Não fale isso. A segunda pessoa, disse de 3, que eu queria dar um exemplo para vocês, foi uma mulher que na sua adolescência, ela abandonou uma família com uma condição financeira boa para dedicar-se aos pobres. Uma das mulheres com a maior espiritualidade que eu já vi na minha vida. Uma mulher que dificilmente alguém imagina entrar no céu e não vê-la lá. Escreveu meditações, muita gente se inspirou com as meditações dela. Mas por mais de 40 anos ela lutou com uma grande angústia. Não se sentia amada por Deus. E ela desabafou com um líder espiritual. Por que Deus não me ama? Eu só queria amar a Jesus como ninguém nunca amou. Eu queria tê-lo, fiz tudo pelos filhos dele, mas ele não me ama, ele não gosta de mim. Senhor, por favor, por que o Senhor me trata desse jeito? 40 anos, eu não sou amada por Deus, Deus não me ama. Eu falo do amor de Deus para as pessoas, mas eu não sinto isso. E eu sei que se algumas pessoas ouvissem o que eu estou falando, iam dizer, que mulher hipócrita. Mas eu vou admitir que a minha religiosidade, a minha fé muitas vezes estão no gueto, no porão, na solitária, porque eu grito e não escuto ninguém, e Jesus, sinceramente, às vezes o Senhor não parece real. A terceira pessoa foi mais enfática ainda. Teólogo, doutor em teologia, abandonou um sistema religioso que não estava de acordo com a Bíblia, enfrentou um pai que desde a infância o fez sofrer muito. O pai era omisso e sádico, só aparecia quando era para fazer o filho sofrer.
e num dado momento de luta com Deus, chegou a escrever o seguinte: Deus é aquela pessoa cuja face eu procuro esconder. Ele parece um raio sentado num trono, e muitas vezes eu prefiro ouvir o nome de um demônio a ouvir o nome de Cristo. Amá-lo, sinceramente, há momentos que eu acho que eu odeio. Chocante, né? Pelo silêncio da igreja, eu imagino que vocês estão assustados com essas palavras. E eu tenho certeza que se essas pessoas estivessem aqui, já escutariam várias opiniões e conselhos e palpites, declarações e reafirmações de fé. Eu vou revelar o primeiro autor do desabafo que eu citei para vocês, é nada mais nada menos que C.S. Lewis. A segunda pessoa, Madre Teresa de Calcutá. E o terceiro, Martinho Lutero. E antes que alguém fale assim: ah, pastor, mas foi um período da vida dele. Que período? Madre Teresa lutou 40 anos com isso. C.S. Lewis dos 50 anos até a morte. E Martinho Lutero já tinha um doutorado em teologia. E mesmo depois que ele descobriu a doutrina da justificação pela fé, ele afirmou que de vez em quando esse fantasma do passado o atormentava. E ainda que a luta dessas pessoas que eu citei tivesse durado pelo menos uma semana, o que você diria nessa semana? Esse é o ponto. Você já teria um palpite para dar? Nós temos muitas declarações. A Bíblia também está repleta de pessoas que disseram isso. Não foram apenas esses. Quer ver? Salmo 88, verso 14. Leia comigo. Salmo 88, verso 14. Vou ler do verso 12 em diante. Olha a ironia com a qual o salmista escreve. Aqui é um salmo de Irmã. Verso 12. 88, verso 12. Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro. E antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Esse aqui é o culto do poder, viu? Todo dia. Mas qual era o resultado dele tanto ao culto do poder? Porque me rejeitas, Senhor? Porque rejeitas a minha alma e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Prestes a expirar, quase a morrer. Desde quando? Desde moço. Ele lutava com essa depressão já tinha anos. Não estou falando de uma luta de um dia, de uma semana. Sobre o peso dos teus terrores, estou desorientado. Eu sei que hoje na teologia clássica nós damos aquela explicação da vontade permissiva de Deus, vontade decretiva de Deus, etc. Mas eu quero dizer aos irmãos que para muitas pessoas que viveram nos tempos bíblicos, era Deus que punia mesmo. Eles não tinham toda essa luz. Na cabeça dele, era Deus que estava punindo. Vamos ler mais um? Eu quero ler agora o Salmo 13, verso 1. Olha que esse salmo dramático. São pessoas desabafando com Deus. Salmo 13, verso 1 em diante. Na minha tradução está assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando, Senhor, ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Até quando, Senhor? Eu sei que há vários pastores experientes aqui. Você já viu o pastor Ranieri aqui, o pastor Tiago? Você já viu alguém na igreja, na hora daquela oração de doxologia, falando assim: Senhor, até quando, Senhor, o Senhor vai nos afligir com a tua seta? Já imaginaram alguém orando assim aqui? Até quando, Senhor, o Senhor vai nos mandar o seu castigo? Até quando, Senhor, você vai ficar escondendo o seu rosto de nós? Já ouviram alguém orando assim? E se orasse, o que aconteceria? Eu tenho certeza, seria a última oração dele aqui na frente. Não ia chegar ao final. Irmãos, enquanto o irmão termina a oração dele, vamos ficar em pé e cantar um em 342. Mas não fiquem bravos comigo. Está na Bíblia. Briguem com o Espírito Santo. Vocês estão chocados, né? Olha o Salmo 73 depois em casa, você lê o livro de Abacuque. Abacuque até quando? Abacuque já começa decepcionado, desamparado com Deus, frustrado. Olha o Salmo 73, o Salmo de Asaf. Senhor,
Eu invejava a prosperidade dos ímpios, porque eles blasfemam contra o meu nome, eles desandam a boca contra o céu e nada acontece com eles. Agora eu não, eu procurei me conservar justo com o Senhor, puro, em vão, porque de cada dia eu sou afligido, a cada manhã o mal me persegue. Por que, Senhor? Só de parar para imaginar isso, diz o salmista Asaf, eu achei muito pesada a tarefa para mim. Eles admitiram. Sabe, a gente fica às vezes com explicações de plástico que não ajudam. Eu já ouvi um provérbio que eu não sei de onde tiraram, nem na Bíblia, nem na profecia está. Talvez está no livro de Mormon. O verdadeiro cristão jamais questiona por quê. Questiona para quê. O verdadeiro cristão jamais questiona. Quem tem fé não questiona. Então eu vou rasgar metade da Bíblia, que tem um monte de gente com fé aqui questionando. Cheio de pontos de interrogação aqui. Aliás, Jesus pecou, né? Porque se o verdadeiro cristão jamais pergunta por que, Jesus termina o ministério dele perguntando por que me desamparaste, então Jesus não foi cristão. Sabe, irmãos, a gente tem pessoas às vezes que criam uma teologia de plástico. Você rasga a veia dela e não sai sangue, sai água. As pessoas têm dores e nós temos o direito de desabafar e não podemos julgar o outro com o nosso código de valores. Mas pastor, mas são palavras muito duras. Eu sei, mas Deus é menos ofendido pela sinceridade de um pecador do que pela hipocrisia de um santo. Agora, eu sei que você pode dizer para mim, pastor, a gente tem que falar a verdade e tudo. Eu não estou negando isso. Mas a verdade, dita no momento errado, na hora errada, eu vou parafrasear. Jesus falou, não se coloca vinho novo em odres velhos. Eu vou parafrasear. É como colocar um vinho fora da garrafa, fora do copo. Eu sei que são verdades, eu não estou questionando isso. Mas são apropriadas? Um dia eu coloquei na internet, no Twitter, uma frase assim que, infelizmente, muitas vezes na vida nós temos muitas respostas, mas poucas soluções. Muitas respostas, mas poucas soluções. Imediatamente alguém retuitou, 3 segundos depois, pastor, é simples, a solução é Jesus. Eu não estou negando isso, por favor, eu não virei um herege, eu sei. Mas pegue uma pessoa que acabou de ter um acidente. Morreu o pai, a mãe, os filhos, todo mundo. As pessoas se amavam, sua família toda morreu no acidente. Recebeu a notícia agora. A pessoa está em estado de choque. A solução é Jesus. Alguém que acabou de receber uma notícia, estou com câncer terminal. Calma, irmão, a solução é Jesus. Alguém que está com uma depressão crônica, precisando de tratamento psiquiátrico. A solução é Jesus. Isso chega a ficar quase irresponsável. A gente fala tanto de reverência na igreja, e eu concordo. Mas temos que ter reverência também ao não pronunciar as coisas de Deus de qualquer maneira. Existe comportamento apropriado na igreja e deve ter comportamento apropriado em dizer as coisas de Deus. Não se diz de qualquer maneira as coisas de Deus. Não seja irresponsável. Certa vez, um paraquedista pulou de um avião de paraquedas, evidentemente. Senão não seria uma parábola, seria uma tragédia. E o paraquedas veio. O vento levou o paraquedas para longe, ele acabou se enroscando em umas árvores e ficou pendurado na árvore. Desesperado lá querendo descer e não conseguia. Embaixo da árvore passou um senhor religioso, certamente muito conservador. E você sabe, às vezes até a postura corporal indica que tipo de cristianismo eu sou, né? Tem aquele mais clássico que vai para a igreja assim, tem o jovem despojado que vai balançando assim, né? Às vezes nem leva. E tem aquele mais orgulhoso do cristianismo dele que põe aqui. É um escudo, nota que não é. Vai, olha, o corpo fala. E passou um desses assim, tipo, todo compenetrado. Ei, por favor, ajude-me a descer. O senhor é um paraquedista, né? Sou um paraquedista. Isso mesmo, ajude-me a descer. Ajudo. Outra coisa, o senhor é da aeronáutica, não é? Sou da aeronáutica, meu amigo. Dá uma mãozinha aqui, deixa eu descer. Tá, eu ajudo sim. Eu sei que o senhor é da aeronáutica porque o senhor está usando o uniforme da aeronáutica, né? Estou. Agora ajude-me a descer. Ajudo sim. Mais uma coisa, o senhor é major, porque eu estou vendo a patente. Sou major, você tem razão. Ajude-me a descer. Ajudo. Mais uma coisa, o senhor pulou de um avião que acabou de passar, que eu escutei o barulho do motor, não foi? Ele falou, foi. Ajude-me a descer. Ajudo. Aí outra coisa, espera um pouquinho, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é crente? Sou, como é que o senhor sabe? Por causa da Bíblia? Não, é que você está falando um monte de verdade que não serve para nada. Eu não nego as verdades, mas no momento desapropriado, a verdade que não vale para nada é quase uma heresia.
da forma errada, no momento errado, a maior ortodoxia teológica se torna uma heresia. Nunca mais se esqueça disso. Não basta ser ortodoxo. Eu tenho que saber como ser ortodoxo e de que maneira pronunciar minha ortodoxia. Senão eu estou sendo um herege dizendo ortodoxias. E é lógico que eu não posso continuar isso aqui sem ir para o livro de Jó. Sabe por quê, gente? Eu fico às vezes impressionado que muita gente diz tanto defender a Bíblia. Eu conheço pessoas que querem tanto defender a Bíblia, mas na hora H, elas tornam as suas próprias ideias, ou assim diz o Senhor. E agora você está indo contra a Bíblia quando você discorda dele. Olha o que diz o livro de Jó, capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem temente a Deus, íntegro, e que se desviava do mal. Essa palavra íntegro no hebraico é a palavra tam. Tam é uma palavra muito bonita e muito completa em hebraico, porque tam significa que era bom em tudo. Por isso que eles traduzem por íntegro. Mas íntegro ainda não é... É igual quando você vai ver música que está em inglês e passa uma versão para o português. Você tenta, mas algumas palavras não expressam exatamente. Tam em hebraico é mais do que íntegro. Jó era uma pessoa honesta, reta, boa, competente em tudo. Se ele fosse um teologando, era aquele orgulho do Salte. Se ele fosse o pastor da igreja, o pastor Ranieri, você tem que dar lugar para ele. Se ele fosse um pai de família, era aquele que todo mundo queria que desse conselho para os outros pais. Jó era bom em tudo e não ia no caminho do mal. Mas vocês conhecem a história. Um dia Jó começa a sofrer, o diabo começa a atacar Jó sob a proteção de Deus, a permissão de Deus. Apenas esclarecendo para os irmãos que na época de Jó, a doutrina que havia tão forte para eles, como algumas doutrinas que temos hoje, é a seguinte: tudo vem de Deus, e Deus é justo. Logo, se você é abençoado, é porque Deus está te abençoando. E se você é amaldiçoado, é porque Deus está te amaldiçoando. Você já notou que uma coisa que me chama a atenção, pouquíssimas vezes no Antigo Testamento se fala do diabo? Vocês notaram? Da maior parte do sofrimento do Antigo Testamento, você tem uns 10% fala do diabo. Aqui no caso de Jó, no caso lá de Saul, que Deus manda um espírito para atormentar Saul, mas fala que é Deus que manda. Na serpente, depois o rei de Tiro, que nós fazemos uma segunda leitura, os judeus também como atribuindo a queda de Lúcifer no céu. Mas fora essas passagens soltas, no Antigo Testamento parece que o diabo não existe. Vocês notaram isso? Quem traz o sofrimento é Deus. Quem traz a bênção é Deus. Essa era a ideia da época. Deus é justo. Se você for honesto, fiel, leal, Deus vai abençoar você. Se você for desonesto, infiel, desleal, Deus vai amaldiçoar você. Se uma mulher não pode ter filhos, é porque Deus fechou o ventre dela. Se a agricultura deu, foi porque Deus abençoou. Se a agricultura caiu, foi porque Deus amaldiçoou. Se veio o gafanhoto cortador, é porque Deus enviou. Se a Babilônia veio, é porque Deus enviou. Eu não estou indo contra a Bíblia. Lembre-se que a revelação é progressiva. Lembre-se que eu estou falando de um período em que os homens também se casavam com duas mulheres. E nem por isso vou falar que eu posso fazer isso hoje. Tá certo? Deus vai revelando aos poucos. Lembre-se que eu estou falando de uma época em que a doutrina da Trindade não estava tão clara para eles quanto está para nós. Ficou claro isso para a igreja? Mas nessa época eles acreditavam do jeitinho que eu estou colocando aqui. Tudo vem de Deus. Só que eu tenho um problema nesse axioma aqui. Se tudo vem de Deus, a bênção e maldição, Jó era bom e estava sendo amaldiçoado. Eu não entendo, eu estou sendo fiel, mas Deus está te castigando, você tem alguma coisa errada. Não tem. Tem um dia que a mulher dele chegou, capítulo 2, verso 9, e fala com ele assim: chegou a sua mulher, né? Está aí na Bíblia? Ainda conservas a tua integridade? Ora, amaldiçoa a Deus e morre. Eu sei que a tendência de muitos exegetas é colocar um caráter pejorativo na mulher de Jó. Eu vejo uma outra possibilidade, uma outra leitura, se os irmãos me permitem. Eu acho que dá para a gente ler um pouquinho diferente isso aqui. Vocês notaram que Deus em momento nenhum repreende a mulher de Jó? Talvez alguns confundam com a mulher de Ló, né? Aquela que era complicadinha.
Eu não vejo Deus, pelo contrário, a mulher dele sobrevive e no final da história, Deus dá os filhos de volta e ela aparece ali, feliz. Eu vejo como possibilidade que a mulher de Jó estava sofrendo com o marido e pedindo para ele dar um fim naquilo. Ela estava dizendo: meu marido, desculpe, alguma coisa tem que estar errada com você. É impossível alguém estar sofrendo tanto e não ter um cadáver no armário. Você tem algum pecado secreto? Você tem algum pecado secreto? Eu acredito que Jó estaria antes de Moisés, a história dele, talvez no período patriarcal. Se ele tivesse vivido depois, ela daria o exemplo de Acã. Se ela tivesse vivido depois. Jó, tem algum pecado? Meu marido, sério mesmo, você está sofrendo. Olha, sabe qual que é o problema? Enquanto você ficar insistindo que você é íntegro, Deus vai ficar aumentando a sua punição. Admite logo que você pecou, amaldiçoa logo Deus e acaba com isso. Você amaldiçoando, ele já manda um raio e te fulmina. Tiro de misericórdia. É melhor morrer de uma vez a ficar anos e anos e anos na UTI e nunca sara nem nada, vegetando. Acaba logo com isso, Jó, para acabar com o seu sofrimento e com o meu. Mulher, você está louca? Eu não fiz nada. E vem os amigos de Jó. Eles não tinham má intenção. Eles ficaram sabendo de longe do sofrimento dele e vieram para consolá-lo. E quando eles chegam, imagina a cena. Eles não reconheceram Jó segundo a Bíblia. Pelo contrário, eles olham para Jó e pensam que outra pessoa. Onde é que ele estava morando? No lixão da cidade. O homem que era o mais rico, o empresário que ajudava estudantes, agora estava no lixão da cidade. O homem admirado que toda vez que passava, no lixão da cidade. Eles chegam em silêncio, sentam do lado e não falam nada. Você pode estar se perguntando, se os amigos de Jó tinham condição financeira, por que não ajudaram Jó? Simples. Não podiam interferir no castigo de Deus. Ajudar Jó era interferir na pena de Deus, por isso que não ajudaram, só ficaram calados. E Jó começa a desabafar. Olha o desabafo dele. No capítulo 3 mostra esse desabafo. Ai, maldito o dia que nasci, diz Jó. Por que não fizeram trevas aquele dia? Senhor, desgraçado seja o dia que eu nasci. Minha mãe deveria ter me abortado. Maldita a hora que minha mãe me colocou no mundo. Por que eu nasci? Por que o Senhor me coloca aqui nesse mundo? Eu não queria viver. Repito o que eu falei no início desse sermão. Se Jó estivesse desabafando isso aqui agora do seu lado, no seu quarto, como seu vizinho, o que você faria? Não precisa responder, mas é quase inevitável que a gente ia dar uma resposta para Jó, semelhante à que fez ele faz. E Jó começa. Jó, não fala assim, Jó. Isso é blasfêmia, é pecado, para de falar isso. Tem um provérbio que diz: bata com a mão na boca antes que o pé não alcance. Jó, isso é pecado, não fala assim não, Jó. De jeito nenhum, meu filho, não fala isso. Deus... Nossa, que Deus não te ouça. Que Deus me ouça assim. Maldito o dia que eu nasci. A gente sempre aprende a reprimir os sentimentos. Quando eu era católico, eu ouvi que dizer a palavra desgraça era pecado. A gente falava o nome da pelada. Aí quando eu vim para a igreja e cantava aquele "Nossa, será cruel desgraça", eu tinha uma dificuldade de cantar aquele. Aliás, curioso, aqui é o extremo oposto do Oriente Médio. No Oriente Médio, o pessoal não tem muito tabu para falar de questões de sexo, necessidade fisiológica. Pega a Bíblia, as comparações que a Bíblia fala ali não são politicamente corretas. Nossa justiça é como pano sujo de sangue de menstruação. A gente tem um tabu para falar de coisas assim, né? Nossa, pastor, dá um outro exemplo, isso é feio. Falar no púlpito da igreja do NASP, igreja de intelectuais. No Oriente Médio eles não tinham problema. Mas, em contrapartida, para falar o nome de Deus você tinha que ter todo um respeito. Para falar das coisas sagradas tinha que ter toda uma reverência. Não se pronunciava o nome de Deus de qualquer jeito. Nós aqui no Ocidente fizemos o contrário. O nome de Deus eu falo de qualquer jeito, a toda hora, sem nenhum respeito, como se estivesse falando qualquer coisa. Mas para falar de necessidade fisiológica tem todo um respeito, não pode. Nós invertemos os papéis. Jó blasfema, Jó desabafa mesmo, ele não blasfema. Ele desabafa mesmo. Maldito, miserável, desgraçado o dia que me deu a luz. Eu queria ter morrido. Aí ele faz: Jó, chega. Você está falando bobagem demais. Eu tenho que defender Deus aqui. E essa é a postura de muita gente da igreja. Eu tenho que defender Deus aqui. Meu irmão, Deus não precisa da sua defesa. Deus não precisa de advogados, precisa de testemunha. Desculpa o pessoal do direito, mas procure defender pessoas que precisam. Deus não precisa disso.
Aliás, é um erro até dos apologetas. Eu não estou na apologética para defender Deus. Deus precisa de testemunha?